A graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos que estão nesse momento nos assistindo através dessa transmissão, que é um momento de muita alegria estarmos aqui juntos para poder ministrar a palavra do Senhor, eu aqui deste lado da gravação e vocês aí assistindo essa transmissão ao vivo, e eu espero que nessa noite a palavra de Deus ela venha de encontro com a sua necessidade, venha de encontro com o seu desejo, venha te trazendo paz, trazendo alegria, como assim nós dissemos na terça-feira, é um momento de nós estarmos juntos, cultuando a Deus. Então, nesse momento que nós vamos consagrar esse tempo de ouvir, para ouvir a palavra de Deus, que você possa se desprender de todas as coisas. Vamos deixar esse tempo reservado especialmente para ouvirmos a voz do Senhor. Deixe toda a preocupação de lado, todo a fazer, para que você possa absorver aquilo que a palavra de Deus vai falar ao seu coração. É uma alegria muito grande estarmos aqui, pela oportunidade que o Senhor nos concede, amados, de poder ministrar a palavra de Deus, de ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Nós vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus que esteja abençoando a família da nossa irmã Mônia, que infelizmente o Nilmar, o irmão da nossa irmã Mônia, veio a falecer. Então que Deus possa estar através do Espírito Santo, consolando e confortando o coração de cada um dos entes queridos ali, dos familiares, que a paz do Senhor ela possa reinar sobre aquela casa, sobre aquela família. Vamos orar, amados? Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, a Ti eu rendo a honra, a glória, o louvor e a gratidão, Deus amado, por este momento que o Senhor me concede, de estar aqui, Senhor, como porta-voz da Tua palavra, para ministrar ao coração de cada um dos Teus filhos, aquilo, Pai amado, ao qual o Senhor deseja falar nessa noite. Pai, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos que já estão nos assistindo, daqueles que depois irão assistir também essa transmissão. Senhor, que haja paz, que haja alegria, que haja, Senhor Deus, confiança, que haja, Senhor Deus, prosperidade no lar dos Teus filhos. Abençoa os homens, abençoa as mulheres, as nossas crianças, Pai. Visita, Senhor Deus, e os guarda, Pai, debaixo da Tua potente mão. Pai, eu quero Te louvar por todos os Teus feitos, pelas Tuas maravilhas, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor que pode nos guardar e nos livrar em meio a tantas notícias contrárias, mas que nós possamos, Senhor Deus, confiarmos no Senhor e caminharmos, Pai, de cabeças erguidas, sabendo que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Fala conosco, Pai. Ministra, Senhor, através do Teu Espírito Santo, na vida de cada um dos irmãos, de aonde, Senhor Deus, eu não puder alcançar com a minha limitação, que Teu Espírito Santo, Pai, complete essa mensagem. Pai, alegra cada coração e que a Tua paz reine sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Por isso eu oro, Pai, e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados queridos? É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa quinta-feira junto com vocês para transmitirmos o recado de Deus. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu acordei na quarta-feira de manhã com essa mensagem no meu coração, a qual eu vou passar a vocês nesta noite, e que você possa prestar bem atenção nos detalhes que nós vamos dizer aqui, e trazer isso também para a sua vida, e aplicar na sua vida. O tema da nossa ministração nessa noite, quando as dúvidas se tornam mais fortes. Amados, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, muitas vezes nós temos que tomar decisões nas nossas vidas. Muitas vezes as decisões elas são tomadas, embasadas em tudo aquilo que nós já aprendemos, na bagagem, na experiência de vida que nós temos. Mas a palavra dúvida, ela tem um significado de incerteza, de suspeita e de temor. Então, quando nós temos que tomar alguma decisão, ou quando as coisas às vezes vão contrárias à nossa vontade, a tendência nossa é deixarmos que a dúvida ela entre no nosso coração. E é um perigo muito grande isso para as nossas vidas, porque quando a dúvida ela passa a ser mais forte nas nossas vidas, amado, ela começa a aplacar, vamos dizer assim, a nossa fé, porque a fé que nós temos, amado, tem que ser uma fé inabalável, independente das situações, das circunstâncias que nós estamos vivenciando, daquilo que nós estamos passando, das coisas que muitas vezes são contrárias aos projetos, aos planos que nós determinamos nas nossas vidas.
Então, a fé, ela vai buscar aquilo que os olhos não veem, né? O impossível começa a acontecer nas nossas vidas. E quando nós começamos a colocar na balança, né, a dúvida, nós começamos a ter receio de tomar decisões. Começamos a avaliar as circunstâncias na ótica humana, sendo que nós somos movidos pela fé, né? E a fé, ela nos leva a nos aproximarmos de Deus para recebermos o sobrenatural sobre as nossas vidas. Mas a dúvida, ela vem trazendo essa questão de fazer com que nós venhamos a parar um pouco e não tomar a decisão como deveria ser. Então eu quero falar com você hoje sobre essa questão de dúvida, né? Quando as dúvidas, elas se tornam mais fortes nas nossas vidas. Quero dar alguns exemplos aqui para vocês antes de nós lermos a palavra. Muitas vezes a pessoa, ela vai para um relacionamento, ela namora, ela fica noiva, e aí ela vai para o casamento. E aí no casamento ela começa a realmente conhecer quem é a pessoa, quem é o seu cônjuge, né? Quem é aquela pessoa que ela começa a viver. E ali, amado, às vezes aquela situação anterior do enamorado, do noivado, ali, daquele momento gostoso, passa a ser ofuscado por dúvidas que começam a entrar nesse relacionamento. E com certeza, amado, quando começam a entrar essas dúvidas, essas incertezas, né, esse pode ser um casamento enfadado à falência, por causa que as dúvidas começaram a entrar, já não é mais assim, já não fala mais assim, já não age mais desse jeito. Então, essas coisas são perigosas para as nossas vidas, porque elas nos traz tristeza ao nosso coração. Ela faz com que nós, muitas vezes, venhamos a pesar na balança algumas coisas que nós poderíamos fazer sem medo de errar, né? Fazendo com que nós nos tornemos mais alegres, mais felizes, né? E que nós possamos ver, porque, amados, errar, às vezes nós vamos errar mesmo, e às vezes com os erros nós aprendemos e crescemos. Então, a dúvida, muitas vezes, ela vem barrar isso nas nossas vidas, e aí nós arcamos com as consequências de não fazermos aquilo que nós deveríamos ter feito. Então eu gostaria que os irmãos, né, abrissem as vossas Bíblias, depois dessa pequena explicação aqui, as vossas Bíblias, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 7, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 23. Você possa aí, né, procurar na sua Bíblia, ter sua Bíblia em cada transmissão dessa, deixa aí do lado, né, porque nós não estamos podendo ainda passar a leitura bíblica pela imagem ainda, mas nós vamos fazer essa leitura. Então, Lucas 7, do versículo 18 até o versículo 23, a palavra de Deus, ela nos diz assim nessa noite: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Olha a pergunta que João faz, né? Pede para que os seus discípulos façam para Jesus. Quando os homens chegaram junto de Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitos de moléstias, flagelos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Guarda bem isso aqui, amado. Olha o que Jesus responde para João, né? Jesus não respondeu a pergunta que João havia feito. Jesus, ele fez uma colocação para os discípulos, né, dizerem para João assim: olha, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Aí versículo 23, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vou ler esse versículo de novo para você. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Feche os olhos. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, ainda em Tua presença, eu quero Te agradecer, ó Deus amado, por este momento de leitura da Tua palavra, porque ela é a Tua palavra. Senhor, mais uma vez eu peço que Teu Espírito Santo, Pai, esteja trabalhando na mente, no coração dos Teus filhos,
que eles não tenham outro propósito nesse momento, a não ser, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, Senhor Deus, e saber aquilo que a Tua palavra estará ministrando sobre cada vida. Fala conosco, Pai, fica conosco, Espírito Santo, e dê a direção para todas as coisas. Por isso eu quero te agradecer, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Nós estamos aqui nessa passagem, é uma passagem muito interessante. Por que é muito interessante? Porque nós estamos falando de duas pessoas aqui que eram primos, né? João, primo de Jesus Cristo, e falando sobre o próprio Senhor Jesus. Então nós vemos aqui no versículo de número 18 uma coisa interessante, né? Inicia o versículo dizendo assim, olha, todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. Então, amados, João era aquele que veio para preparar o caminho de Jesus, para o início do ministério de Jesus. E nós sabemos a maneira sobrenatural que João também foi gerado, que o Espírito Santo, né, o anjo foi falar com Zacarias, pai de João, né, dando a ele o anúncio do nascimento de João e dando a ele já a direção do ministério que João haveria de ter. E é interessante, né, que João, ele cresce sendo trabalhado para esse dia, para esse momento, para esse propósito. E João, ele se encontra com Jesus lá no Rio Jordão, ele batiza, né, Jesus lá no Rio Jordão, ele vê os céus estando abertos, o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba, né, e a voz do Pai dizendo, eis aí o meu Filho amado, em que me compraz. Então João, ele teve essas experiências, ele viu tudo isso, né, ele viu o seu ministério caminhando. Só que João agora ele se encontra num momento de dificuldade, porque como está escrito aqui no versículo 18, olha, todas essas coisas foram referidas a João. Que coisas eram essas, amados, que os discípulos estavam referindo a João? João agora estava no cárcere, João estava preso por causa de Herodes, porque João, ele batia contra o pecado de Herodes, ele anunciava que Herodes estava em erro, estava em pecado, pelo relacionamento que Herodes tinha. Então, os discípulos, né, eles chegam ali no cárcere e anunciam para João, né, todas as coisas. Com certeza, amado, eles estavam ouvindo, né, já dizer que João não sairia mais ali do cárcere, que aquele momento ali seria um momento marcante na vida de João. Então as notícias que estavam chegando para João, talvez os comentários do povo todo ali, olha, Herodes vai matar João, Herodes vai dar um jeito de tirar João de circulação, até chegou aos ouvidos de João, né? E João, amados, é interessante, né? Ele é interessante, porque agora ele passa a ver, ele começa a ter um risco de vida. João, ele passa agora a temer pela sua própria vida, não é? E aí, amados, eu vejo algo interessante, né? Que as dúvidas começam a entrar na mente e no coração de João. E aí eu pergunto para você, quando nós estamos numa situação como essa, se coloque você, talvez você que está me assistindo nessa noite, né, esteja aí tendo que tomar alguma decisão, né, esteja aí temeroso por alguma coisa que precisa ser feito e que ainda não conseguiu realizar, né? O que fazer num momento como este? Que atitude tomarmos num momento como esse? Em que nós olhamos pelos olhos da fé e muitas vezes aquelas dúvidas elas tomam a nossa mente e o nosso coração. Quando o medo e as dúvidas elas começam a nos perturbar, o que nós devemos fazer, amados? Qual é o diferencial em tudo isso? Que maneira nós devemos agir? Que decisão nós devemos tomar? Não é fácil, eu digo para vocês que não é fácil, porque muitas vezes nós temos que tomar decisões, né, decisões firmes, para que a igreja, para que o povo, para que as pessoas, elas não venham a ser prejudicadas. E muitas vezes, amados, as pessoas não entendem isso, elas não entendem, elas colocam as suas opiniões, as suas posições, e nós começamos a ter conflitos em tudo isso. Então eu vejo aqui João, né, como um homem normal, né, sendo aquele que estava preparando o caminho da volta de Jesus. E é interessante, eu estava lendo um livro, né, esses tempos atrás, e o autor, ele descreve que o ministério de João, ele foi de aproximadamente 6 a 8 meses, amado, porque com 30 anos, né, eles iniciavam o ministério.
Então João, ele se encontra com Jesus, tudo, ele realiza aquilo que tinha que ser feito num curto espaço de tempo. E agora João se vê aonde? No cárcere. E João, amados, ele tinha no seu coração, né, a expectativa, a esperança de poder ver Jesus mudando toda a situação em Israel. Então, assim como eram os judeus, como era o povo de Israel, João também tinha, amado, aquela expectativa de ver Jesus tomando a direção de todas as coisas, de ver Jesus mudando a situação toda ali, de fazendo com que o povo judeu viesse a prevalecer mediante ao governo romano ali. Mas nada disso estava acontecendo naquele momento. E assim também é nas nossas vidas. Muitas vezes as situações, nós estamos caminhando numa situação totalmente adversa, contrária às nossas vontades, aos nossos desejos. Mas o que nós temos que saber é que Jesus, ele ainda está no controle de todas as situações, como ele estava no controle da situação ali de João. Ele não poderia, amado, mudar o contexto histórico de tudo aquilo, porque João, ele veio preparar o caminho, ele estava fazendo o seu ministério, realizando o seu ministério, só que agora João, ele teme pela sua própria vida, e as dúvidas, né, as interrogações começam a entrar na mente e no coração daquele que veio preparar o caminho da volta, do caminho de Jesus, né, de estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. Olha que coisa, amados. Muitas vezes nós achamos que só nós passamos por situações, passamos por problemas, enfrentamos dificuldades. Não é assim, não é assim. A Bíblia nos mostra situações como essa de João. Vamos aqui para o versículo 19 e 20. João, ele envia 2 dos seus discípulos a Jesus e faz uma pergunta. Olha a pergunta que João faz, né, depois que os seus discípulos trouxeram as notícias que estavam circulando ali em Jerusalém, né, onde João estava. Olha só, amado, a pergunta que João faz: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Olha, amado, a profundidade dessas palavras. Olha o que João estava dizendo, olha como estava nesse momento, né, a mente e o coração de João, para João poder proferir uma pergunta como essa, dizendo para Jesus. João sabia que era Jesus, João sabia quem ele era, mas ele agora, amado, ele faz essa pergunta: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? E assim, amado, também isso faz parte das nossas vidas, principalmente nós que professamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Muitas vezes as situações que nos cercam são situações terríveis, situações opressoras nas nossas vidas, que tentam nos fazer desviar do caminho, que tentam nos fazer abandonar tudo aquilo que o Senhor tem de projeto para as nossas vidas. E muitas vezes, amada, a nossa fé não está totalmente fortalecida e nós começamos a balançar, a olhar com a ótica do mundo, ao invés de olhar com os olhos espirituais. E aí as dúvidas começam a tomar força, a ganhar oportunidade sobre as nossas vidas, né? João foi aquele que veio para preparar o caminho de Cristo. João que batizou a Jesus, João que indicou os seus discípulos para seguirem a Jesus. João, o Elias que viria, estava agora temeroso, não é? Porque a Bíblia nos fala que o Senhor enviaria, né, Elias para preparar o caminho, e nós, pelos estudos, nós sabemos que João, não que João era Elias, mas o espírito de Elias estava sobre a vida de João ali, no ministério de João, né? E o próprio Elias, amados, o próprio profeta Elias, né, um grande homem de Deus, também teve seus medos, também teve as suas dúvidas, né? Foi se trancado numa caverna depois de ter derrotado todos os profetas, sentindo medo, desejando a sua própria morte. Então isso, amado, não é privilégio somente desses homens, isso faz parte da nossa vida, da nossa história, e nós temos que saber lidar com essas situações, porque quando tudo está bem, quando o mar está calmo, quando as coisas estão acontecendo em conformidade àquilo que nós esperamos, é muito fácil, amado, é muito fácil caminharmos assim, mas nós somos provados mediante as circunstâncias e situações difíceis, né? Nós aprendemos no trimestre passado sobre Jó,
o que este homem passou, o que este homem enfrentou e se manteve firme na presença do Senhor. Eu quero dizer para você hoje que talvez esteja passando aí com dúvidas no seu coração, com receio, sabe, perguntando para si mesmo, talvez se você tenha tomado uma decisão certa. Eu quero dizer para você, a melhor decisão que nós tomamos nas nossas vidas foi quando nós entregamos a nossa vida e o recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Isso não muda, amado, isso aí muda o contexto da nossa história. Isso nos vai fazer caminhar por sobre os problemas, por sobre as dificuldades, porque o Senhor está conosco, como Ele disse que estaria todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos que crer nisso, né? Essa palavra de hoje, ela vem para te fortalecer, para tirar de você, tirar do seu coração, da sua mente o medo, não é? Porque o céu, amado, no céu somente os vencedores, aqueles destemidos vão estar ali glorificando e exaltando o nome do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que vão conseguir vencer todas as adversidades e dificuldades, olhando para o alvo, buscando a direção de Jesus para as suas vidas e não, amado, de maneira nenhuma deixando as dúvidas nos afastar da presença do Senhor. No versículo 21, no versículo 22, não é? Jesus ele não responde. Olha que interessante, amado. Jesus ele não responde a pergunta, porque a pergunta de João foi: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus poderia dizer assim: pô, João, você sabe, sou eu, né? Ou então Jesus disse assim: não, você acha que não? Então não, Jesus não respondeu isso, não respondeu. Olha só o que Jesus fala. Naquela mesma hora, Jesus curou muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: olha, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Eu quero dizer uma coisa aqui para você, meu irmão. Por que Jesus não foi afirmativo na pergunta que João fez? Sabe por quê? Porque existem coisas nas nossas vidas, né? Existem coisas que movem as nossas vidas, que nem as respostas, amados, não precisamos nem responder. As nossas atitudes mostram a verdade. As nossas atitudes, elas vão na frente daquilo que nós falamos, amado. Então Jesus ele não respondeu a João, não é? Ele não respondeu a João. Ele simplesmente disse aos discípulos: olha, vai lá e diz a ele o que está acontecendo, que era algo que havia sido profetizado, né, pelo profeta Isaías, dizendo que Jesus viria curando, restaurando, sarando, dando vista aos cegos, os coxos iriam andar, os mortos iriam ressuscitar. Então Jesus não precisava responder se era ele estava provando, né, para os discípulos de João ali com atitudes. E é assim, amado, que nós temos que ser. Quando as dúvidas começam a bater no nosso coração, quando as pessoas começam a apontar falhas nas nossas vidas, quando as pessoas procuram buscar uma oportunidade, né, para nos colocar em situações difíceis, as nossas atitudes elas devem ser maiores do que as palavras que nós vamos falar. João esperava que Jesus o tirasse do cárcere, pois tinha poder para tal. Isso é uma grande verdade. Eu creio que João, quando estava ali, ele falou assim: eu vou mandar os discípulos lá, né, ele por ser um parente meu, ele vai pedir aos anjos ali, vai abrir o cárcere, né, vai me tirar daqui, vai poupar a minha vida. Mas Jesus, ele não fez isso. Jesus deixou as situações estarem caminhando em conformidade àquilo que deveria ser feito, conforme a vontade do Pai. Olha o que Jesus aqui anuncia: anuncia o que vistes e ouvistes. Muitas vezes as atitudes falam mais do que muitas palavras. Então eu quero enfatizar isso na sua vida. Muitas vezes você não é uma pessoa conhecedora, né, da Bíblia, muitas vezes você não tem eloquência no falar, mas a sua atitude, ela vai falar muito mais do que as palavras que podem sair da sua boca. Então zele por isso. Procure ser um testemunho vivo de uma transformação. Procure ser um testemunho vivo de uma obra maravilhosa que Jesus está fazendo na sua vida, né? Não dê espaço para que as dúvidas entrem no teu coração e venham ofuscar, né, a glória da presença de Jesus sobre a tua vida. Nós não precisamos, amados,
fazer coisas grandiosas para que o Senhor seja manifesto. Nós precisamos ter realmente atitudes que condizem com aquilo que a palavra nos ensina. Isso é a verdadeira conversão. Muitas vezes o silêncio, ele fala muito mais alto do que muitas palavras, não é? Então nós temos que aprender essa lição com Jesus. Jesus poderia muito bem ter respondido para João, mas ele não. Ele mostrou, ele fez João, os discípulos que estavam ali, entenderem que o que estava escrito estava se cumprindo na vida de Jesus. E aqui eu pergunto para você nessa noite: as promessas do Senhor estão se cumprindo sobre a sua vida? Você tem procurado andar, procurado dar testemunho daquilo que o Senhor Jesus está fazendo? É tempo de nós olharmos para isso, amado, e não ficarmos nos preocupando com o que as pessoas às vezes vão dizer ou não vão dizer. Isso pouco importa. Importa sim é aquilo que Deus pensa da minha vida, da sua vida, e a confiança que o Senhor nos deu de termos um ministério, de podermos fazer a obra do Senhor, de termos o nosso nome escrito no livro e de levarmos a marca do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Versículo 23, amados, olha que Jesus fala aqui, ó. Depois de Jesus falar, né, de anunciar o que estava acontecendo, Jesus, ele olha para aqueles discípulos e diz assim, olha: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aqui eu quero esclarecer um pouco para você. Eu não sei como tem estado sua vida espiritual, não sei como você tem lidado com as situações e circunstâncias que te cercam, mas Jesus, ele faz uma colocação aqui, amado, muito profunda para as nossas vidas. Olha, bem-aventurado, né, mais do que feliz, é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Você está com dúvida no coração, amado? Você tem tido dúvida na sua vida? Jesus, ele diz aqui, olha, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Em modo algum, de maneira alguma, nesse tempo todo que eu tenho de conversão, nesses quase 25 anos já de convertido, amados, de maneira alguma eu pude encontrar algum momento em que eu viesse a duvidar de quem era Jesus e do que Jesus poderia fazer. É isso que a dúvida muitas vezes faz nas nossas vidas, colocando, amado, indecisão, né? Você foi chamado para viver o melhor de Deus para a sua vida. E quando eu falo melhor, não são riquezas, não são bens materiais, mas é a presença da glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, tudo aquilo que você colocar a mão, o Senhor prosperando na sua vida, te ajudando a vencer todos os intempéries. Então, amado, nós não podemos ter motivos, né, de dúvidas que venham a colocar Jesus em motivo de tropeço. Nos convertemos verdadeiramente, temos a oportunidade, né, de escrever uma nova história na nossa vida. Então que as dúvidas, amados, hoje elas venham cair por terra em nome de Jesus, que o seu coração seja um coração convicto, não é? Você quer ver uma coisa interessante, que muitas vezes a gente depara com isso, é quando nós perguntamos, amados, para um irmão se ele tem certeza da salvação, e a pessoa, amado, talvez por não estar caminhando, não é, em conformidade àquilo que a palavra diz, ele tem dúvida de responder. Amados, nós temos que ter certeza da nossa salvação. Nós temos que ter certeza que se tudo acabar hoje, nos nossos dias, nós estaremos lá na glória, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do nosso Deus. Então que nessa noite, amado, essa palavra fique guardada no seu coração. Tenha um coração limpo, tenha um coração puro, tenha um coração verdadeiro, um coração que não tenha dúvida com relação às coisas do Senhor, com relação à palavra de Deus, com relação ao próprio Deus e ao Espírito Santo. Se alegre na presença do Senhor. Aproveite esse tempo enquanto nós estamos peregrinando, para que você seja um ganhador de almas para o reino de Deus, e que a palavra do Senhor ela seja viva e eficaz na sua vida, e que as suas atitudes possam falar mais alto do que o próprio conhecimento da palavra que você tem nos seus dias, na sua vida. Amém? Então que você possa ficar com essa palavra nessa noite. Nós vamos orar nesse momento, vamos agradecer o Senhor. E é interessante, amado, nesse capítulo 7 aqui, Jesus ele faz praticamente 2 milagres aqui, né? Ele cura o servo de um centurião e ele cura, né, o filho da viúva de Naim. Então os sinais estavam ali, Jesus estava operando sinais, se cumprindo, né, o que as escrituras diziam a respeito dele.
né? Só que João, naquele momento humano de fraqueza ali, de ver a situação totalmente, né, contrária, e ali desejoso de ver, né, se cumprir o que a palavra dizia, né, com relação a Jesus, ele tem aquele momento de dúvida e de fraqueza. Então que você possa aprender com isso, né? Não deixe que as dúvidas sejam maior do que a fé que você tem no nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer nesse momento. Soberano Deus, eterno e amado Pai, Senhor, a Ti eu rendo a honra, a glória, o louvor e a gratidão pela oportunidade, Pai, de ter ministrado a Tua palavra. Senhor, como eu disse no início dessa transmissão, aonde, Senhor Deus, eu não puder chegar, que Teu Espírito Santo, Pai, complete essa mensagem. Mas eu peço, Deus, que o Senhor tire, Pai, do coração dos Teus filhos toda a incerteza, toda a dúvida, todo o medo, Pai, mesmo que as situações, Pai, que nos cercam, nos levem a isso. Assim como João, Pai, estava naquele momento no cárcere, né, e faz aquela pergunta para Jesus. Senhor, eu peço, Deus, que as nossas atitudes, elas venham refletir, Senhor Deus, a verdade da Tua palavra nas nossas vidas. Não nos deixe confundido, não nos deixe, Pai, pesarosos, Senhor Deus, com tudo que está acontecendo ao nosso redor, mas nos leve, Senhor Deus, ao profundo da Tua palavra, nos dê força, nos dê ânimo, visita, Senhor Deus, a cada lar agora representado, a cada família, Senhor, restabeleça, Senhor Deus, a comunhão, a paz, a alegria, Pai, para que o Teu nome lhe seja glorificado. Por isso, Pai, eu quero agradecer a Ti nesta noite, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amados. Glória a Deus, né? Que você possa ficar com essa palavra. Nós vamos orar nesse momento pelos nossos dizimistas e ofertantes. Amado, como é maravilhoso nós termos uma igreja que entende a palavra, que não precisa ser pressionada, não é? Os irmãos entendem o compromisso da igreja, sabe a responsabilidade que tem com a palavra e tem nos abençoado grandemente nesses tempos difíceis, amado, para que a igreja continue honrando os seus compromissos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você possa continuar junto conosco, né, aguardando a volta de Cristo Jesus, mas cumprindo aquilo que a palavra te diz. Faça o que a palavra te pede, e você vai ver que não há erro nas coisas que o Senhor tem para as suas vidas. Quero também orar pelos profissionais de saúde, né, esses que estão à frente aí do trabalho com relação a essa pandemia. Quero orar pelas pessoas que estão enfermas, mais uma vez aqui orar pela pastora Berenice, que Deus continue estendendo as mãos sobre a vida dela. Orar também mais uma vez pela família da nossa irmã Mônia, né, que infelizmente vieram a perder o Nilmar, mas que Deus possa estar confortando o coração de todos esses familiares. E a você também, né? Quero orar por você que está nos assistindo nessa noite. Que Deus possa te erguer, amado, no poder da palavra do Senhor, e que você não tenha dúvidas de fazer, né, aquilo que o Senhor está pedindo para que você faça, e o nome dele será glorificado. Senhor, ainda em Tua presença, mais uma vez, Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida desses profissionais de saúde, Pai, de todos esses hospitais da nossa região que estão sofrendo, Pai, com o aumento, Pai, dessa enfermidade. Senhor, só o Senhor, Pai, pode mudar essas condições e nos trazer alívio, Pai, para que nós possamos continuar a caminhada até que Jesus volte. Pai, abençoa, Senhor Deus, os nossos dizimistas e ofertantes. Senhor, pessoas que são fiéis e obedientes à Tua palavra, que têm nos honrado, Pai, que têm, Senhor Deus, honrado o Senhor, Pai, abençoando a Tua obra, para que nós possamos honrar os compromissos que temos com a Tua casa. Pai, abençoa, Senhor Deus, a família da nossa irmã Mônia, que Teu Espírito Santo, Pai, conforte o coração de cada um dos familiares que ali estão. Senhor, que que eles saibam, Pai, que a maior decisão o Nilmar conseguiu, Pai, tomar quando o irmão dele esteve lá no hospital. Por isso, Pai, eu peço, Deus, que o Senhor nos traga paz, nos traga alegria, nos dê direção e tire do nosso meio todas as dúvidas dos nossos corações, para que a Tua palavra, ela seja o testemunho vivo das nossas vidas. Por isso eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Amados, sábado os nossos jovens estarão lá na igreja, né? São menos pessoas, o tempo que vai ser do culto vai estar dentro do horário determinado, tá bom? E no domingo, amado, a partir das 18 horas, amado, nós vamos iniciar o nosso culto e às 20 horas nós estaremos terminando para a honra e glória do Senhor.
Erga sua mão para o céu. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos.